E aí pessoal, aqui é o Figueira de Livros e hoje vou falar um pouquinho sobre a maratona literária que eu fiz mês passado de carnaval e um pouco sobre O Fim da Eternidade. Não sei se vocês se lembram, eu falei que eu ia fazer uma maratona, participar de uma maratona de carnaval do canal Pronome Interrogativo e Nuvem Literária. Eu escolhi os livros e fiz um vídeo sobre isso, só que foi praticamente um fracasso total. Assim, a minha ideia era ler esse livro todo, ler Habib e começar a ler A Desumanização do Walter Ugumãe e A Redoma de Vidro da Silvia Plath. Bem, teoricamente daria para ter pelo menos 70% ter feito disso, mas eu não consegui. Foi o carnaval agitado e não foi pulando o carnaval. Na verdade, eu acabei fazendo uma mesa de jogos aqui de tabuleiro e muitas coisas assim, chamei gente pra caramba, a gente ficou jogando e o carnaval inteiro. E verdade. E depois disso eu acabei viajando. Então assim, as leituras foram muito fracas, tanto é que não tem vídeo de leitura do mês. Como eu só li basicamente 2 livros e eu tô terminando de ler o Habib, eu tô fazendo vídeos separados só sobre eles. Eu tô gravando um vídeo sobre o Pintacilgo e eu vou falar também, agora, no caso, sobre O Fim da Eternidade. Essa obra do Isaac Asimov, ela foge um pouco da ideia de robôs, ela vai mais, dizem que se aproxima um pouco da ideia de fundação, em alguns aspectos, mas assim, o que é importante saber é que essa obra é incrível, é incrível. Assim, eu lembro que quando eu terminei de ler o livro, eu estava sentado ali, eu terminei de ler o livro e eu fiquei, sabe assim, tipo, foda. Cara, não tinha, assim, não tem palavras para descrever. Eu não esperava mesmo que eu fosse gostar tanto, assim. Eu nunca me decepcionei com nada que eu li do Isaac Asimov, mas ele, assim, hoje é o meu livro predileto de todas as coisas que eu já li dele e um dos melhores livros que eu já li de verdade mesmo. Mas bem, mas vamos falar sobre o livro em si. Do que se trata O Fim da Eternidade? O Fim da Eternidade fala sobre conta uma história na qual tem os Eternos, que existe como se fosse uma unidade que ela controla tempo, espaço, assim, de uma certa maneira. Eles viajam no tempo, eles fazem correções que eles consideram, eles fazem algumas correções para mudar certas atitudes e tentar sempre manter o universo em todos os seus tempos em estado de equilíbrio. Como vocês estão percebendo, é uma história de viagem no tempo, mas é totalmente diferente de qualquer história de viagem no tempo que você puder imaginar. Porque normalmente história de viagem no tempo ou viagem no espaço, no tempo e espaço, é uma maneira, não é linear, mas ela é meio que única. Ela vai, volta. Dá um exemplo. O menino vai descer a rua e ele acha uma bola no chão. Quando ele pega a bola no chão, ele se acidenta e se machuca. Então, as pessoas vão corrigir esse momento que ele se acidenta, que ele vai pegar a bola. Então, o que vai acontecer? Eles vão fazer alguma alteração com que ele chegue 5 minutos depois. Então, a linha vai correr outro tempo, totalmente diferente. E isso vai gerar outras consequências. Então, no caso, a eternidade, os eternos, eles trabalham isso. Eles são eternos não porque eles vivem para sempre, mas porque eles transitam em tempos antes do nascimento deles e até depois da sua morte, e centenas e centenas de séculos depois. E mais precisamente a história é sobre um desses eternos, que é Andrew Harlan. Ele trabalha como técnico e é ele que vai fazendo essas viagens para fazer correções. E esse Andrew, em uma das suas missões, o Andrew, ele foi todo treinado e criado para ele ser um cara praticamente sem sentimentos e sem apego. Ele não pode ter família, porque uma vez que ele é eterno, tudo é mudado no universo, né? Então assim, ele não pode ter família, ele não pode se relacionar, na verdade ele está fora da humanidade, ele não é um humano, ele é um eterno. Então por conta disso, há todo esse treinamento, e o Andrew é um cara que assim, ele confia e acredita muito na eternidade. Até o momento que ele conhece uma menina chamada Noyce Lambert e que tudo muda, fazendo a própria eternidade correr risco. Ela corre risco de acabar completamente. Uma coisa que é muito legal é que assim, a história ela começa, a narrativa ela começa com Andrew fazendo uma missão que ele dobra um cara todo assim para conseguir o que ele quer, e aos poucos o narrador ele vai soltando o porquê de tudo isso. Isso é muito bom. Então ele faz um flashback, depois ele volta.
Há menções sobre o nosso tempo, como o que eles chamam de tempo primitivo, um tempo no qual não se acreditava na viagem no tempo, a não ser na própria ficção. Isso é muito legal, assim, tem certas relações, certas coisas que a gente lê e ria, sabe? A gente imagina, será que, sei lá, no futuro, alguém vai ler sobre a nossa história e vai falar, poxa, eles eram tão incrédulos com isso, ou eles eram tão crédulos com aquilo, que engraçado. Talvez como a gente, quando olha a mitologia egípcia, quando a gente olha o tempo mais antigo, seja o Egito, seja Roma, a gente olha essas coisas e fala, sério? Eles fazem isso? Então, assim, é muito bacana esse exercício de distanciamento para você olhar. Mas voltando à narrativa, a forma como ele trata essa questão das viagens no tempo, do próprio Andrew, seja em relação ao seu amor, seja pelas missões dele, os treinamentos todos que ele faz, cara, é absurdo. E assim, todo livro, toda história, na verdade, de viagem no tempo, ela sempre cai em alguns paradoxos. Milhões, assim, eu não consigo, agora não vem à mente sobre um deles, assim, mas quando você vê o Exterminador do Futuro, você percebe que há certos paradoxos. Quando você vê o De Volta para o Futuro também tem, mas nesse caso não, ele consegue no final dar uma amarrada tão perfeita que não sobra nada, não tem ponta sem nó. Isso é incrível, é uma maestria brilhante, você vê que tem uma arquitetura por trás de toda história e sem ficar chata, não é chata, não é piegas, ela é totalmente contrário, ela é absurdamente envolvente, ela contagia, você vibra com ele, você treme. Teve momentos assim que eu estava indo para o trabalho, eu terminei no momento, eu tive que chegar, esconder, terminar de ler uma parte para poder de verdade entrar no trabalho. Isso tudo é incrível, assim, foi uma leitura muito boa. E assim, é recomendadíssimo para você que quer conhecer ficção científica, porque não considero um livro, apesar dele ser considerado por muitos um livro de de ficção científica mais hard, uma ficção científica que ela é mais focada em vários dadozinhos minuciosos e tal. Eu considero o tema em si da viagem no tempo um tema muito universal, então eu acho que é fácil, é um bom ponto de partida para quem quiser conhecer Isaac Asimov ou mesmo o gênero da ficção científica. E essa história assim, de você ter uma organização que ela faz análises, e as análises são matemáticas, são análises precisas, isso vai lembrar muito quem já leu Fundação, o personagem principal do Sheldon, que ele faz uns cálculos, ele descobre o que vai acontecer no próprio Império Galáctico. Você vai lembrar um pouco disso quando lê esse livro do Fim da Eternidade. E é legal que tem certas ações que são mínimas, assim, sabe? Eles percebem que num momento dado histórico lá, numa civilização de 1000 anos, sei lá, no século 32, o amor caiu. As pessoas não estão tendo mais filhos, eles não estão se relacionando, e ele percebe que isso foi causado por uma coisa minuciosa, uma coisa mínima que aconteceu há 10 séculos atrás. Aí eles levam um técnico para ir lá para ele corrigir isso. Isso é muito divertido, cara, é muito bacana mesmo. Então vai falar sobre a questão do livre-arbítrio, vai falar sobre amor. É muito interessante, é difícil você achar uma ficção científica que fale sobre amor, mas vai falar sobre amor, vai falar sobre a história, planos coexistentes, como eu te falei, como não é contínuo, todos os tempos existem ao mesmo tempo, todos os tempos estão trabalhando a todo momento. Isso é também muito legal, dá um pouco de nó no início, mas depois se assimila tranquilamente, porque Isaac Asimov escreve como ninguém. Eu acho que talvez o Clarke, assim, que tem uma escrita absurdamente primorosa, assim, porque o Dick, apesar de eu adorar ser o cara, assim, meu predileto, ele tem certas coisas que são mais truncadinhas, o Clarke não. E alguém já leu esse livro ou leu algum outro livro do Isaac Asimov ou sobre o tema mesmo de viagem no tempo e quer comentar, quer me indicar também, eu estou aberto, é só comentar aí embaixo. Se vocês gostaram também, dê um joinha, ajudem a compartilhar, não se esqueçam de se inscrever no canal do Figueira de Livros e acompanhem que o próximo vídeo vai ser sobre o Pintacilgo da Dona Tartt, que eu também adorei. Aliás, foi um mês de pouquíssimas leituras, mas foram leituras maravilhosas, realmente, que eu vou levar para a vida inteira. Beleza? Um abraço e até a próxima!